Olá, seja bem-vindo ao canal Yoga da Sá. Hoje eu trago aqui mais uma prática pessoal minha, vou compartilhar com você. E hoje a temática da prática é um pouquinho mais profunda, porque conforme a gente vai se aprofundando nessa senda espiritual, né, que é a via difícil da vida, a gente vai se deparando com as nossas sombras, né? Aquele psicoterapeuta famoso Jung, né, dizia, né? E a gente precisa fazer esse trabalho de integração com as nossas sombras, né? O que é as nossas sombras? É aquele lado nosso que geralmente a gente se envergonha, são os sentimentos dolorosos, os vazios existenciais, os nossos medos, os nossos apegos e aversões, porque o medo é uma espécie de aversão, né? E hoje eu tô com alguns sentimentos desse lado sombra, assim, muito aflorados em mim. E tanto o hinduísmo quanto o budismo, o taoísmo, todas essas filosofias orientais que são muito ricas em sabedoria, né? Elas falam que não é para você ignorar seus pensamentos e emoções. Embora eles não fazem parte de quem você é, eles são criados pela sua mente, né? Então são nossas criações, nossos Frankensteins, né? Então a gente tem que encarar esses monstrinhos de frente, né? E você olhando, eles perdem um pouco peso, você encarando, você acolhendo esses pedaços de você, essas partes, né, que foram criadas por você, elas perdem um pouco esse peso e vai facilitando a nossa jornada, né, que já não é fácil. Mas sem muito blá 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 blá, inclusive eu gravei um monólogo sobre isso, que é o vídeo anterior que eu postei aqui, que é um ensaio sobre o medo, que fala um pouquinho sobre isso, né? Esse lado nosso que a gente tem que encarar. Inclusive nesse vídeo fala de um discípulo que chegou numa ponte, né? A ponte é uma alusão clara à nossa vida e ele se petrificou ali porque tinha uma neblina, ele não conseguia enxergar nada, né? E essa neblina é muitas vezes o futuro, né? O futuro horripilante que a gente cria. E ele travou ali, ele falou pro mestre: não consigo atravessar, tô com muito medo, não vejo nada. E o mestre falou: quem disse que você precisa ver? Coloca o primeiro pé, coloca o outro, tá firme. Esse tá firme é você tá ancorado no presente. Ele falou: estou. Então segue, você não precisa saber o que tá lá na frente, né? E essa aula traz um pouquinho disso. Então, já fiquei 3 minutos aqui falando, né? Não quero falar mais. Vamos lá pro tapete, eu vou pro meu, você vai pro seu. E nós vamos começar sentados, preferencialmente com as pernas cruzadinhas, mas da postura que você consiga ficar com a coluna reta e confortável. E nós vamos começar essa prática com a respiração que uma professora muito querida, Carla Darkanshi, chama que é a respiração do Darth Vader, que é do lado da sombra. A gente fala como a prática é desse lado negro da força, né, esse lado da sombra. Eu lembrei dessa respiração que é o Ujjayi Pranayama, que na verdade é a respiração vitoriosa do yogi, né? Mas ela nos ancora muito com o presente. Então eu achei que tinha a ver com a prática de hoje e vou querer começar por ela. Eu já ensinei ela aqui. Eu tenho inclusive nos meus treinamentos respiratórios. Se você quiser, para o vídeo, vai lá e faça, mas eu vou ensinar brevemente aqui, se você não quiser parar e ir lá para o vídeo, né? Ela é muito simples. A gente vai fazer respiração sempre nasal, como 99% das respirações do yoga, né? Começando aqui pela parte baixa do abdômen, indo para a média das costelas e chegando aqui no peito. E depois para exalar, peito, costelas e abdômen. Se você não consegue fazer bem as 3 partes, pode focar só no abdômen. Abdômen para fora quando você inspira, abdômen para dentro quando você expira, tá? E o Ujjayi, ele consiste em, quando você está fazendo essa inspiração e expiração, você vai fechar um pouco a glote aqui. Então você vai fazer esse ruído
que é da onda do mar, ou do Darth Vader mesmo. Não sei se vocês estão ouvindo, fica uma coisa meio assim. Não precisa ser muito forte, né? Eu tô forçando aqui. Para você ter uma ideia, uma pequena contraçãozinha que você faz aqui nessa região da glote, da garganta, que vai emitir esse som. E nós vamos fazer por alguns minutinhos. Retenção com ar e sem ar é livre, né? O tempo da respiração é livre. E faz um seu tempinho aí, eu vou fazer aqui. Quando eu achar que é o suficiente para a gente ir para os asanas, eu aviso. Então vamos lá, fecha seus olhos e vamos fazer o Ujjayi Pranayama. Pode encerrar seu Ujjayi. Agora vamos ficar de pé. Você vai ficar com o seu ombro direito virado para mim. A gente vai para o início do tapete e vamos começar com uma breve saudação ao sol. Mas vou fazer uma pausa entre as passagens. Vamos começar em Pranamasana, as mãos em frente ao peito, os pés unidos, coluna ereta. Feche os olhos e apenas respire. Quem quiser pode continuar fazendo o Ujjayi.
Agora levantamos os braços, pode deixar as mãos em Kali Mudra, entrelaça todos os dedos, deixa só os indicadores se tocando e traciona só a coluna para cima. E respire o Ujjayi, ou respiração profunda. Agora a gente vai para o Ardha Chakrasana, naquela retroflexão da coluna para trás. Lembrando que se der tontura, volta. O importante é não prender o ar nessa posição. Ou ficar sem ar ou continuar com as respirações. Agora vamos com as mãos lá nos pés, o máximo que você conseguir. Respire. Leva o seu pé direito para trás, um passo bem grande, lá para o fim do tapete. Flexiona a sua perna esquerda e fica aqui na postura do corredor. A cabeça no prolongamento da coluna. Respire. Leva o seu pé esquerdo lá para trás, sustenta aqui um pouquinho em prancha.
Agora você vai descer ou na flexão, ou você vai fazer essa variação, que vai os joelhos, o peito e o queixo no solo. Me sustenta. Daqui você solta as pernas lá atrás, estende os braços, olha para trás se você conseguir. Postura do cachorro olhando para cima. Coloca a pontinha dos pés lá atrás e vamos subir no quadril com o cachorro olhando para baixo. Tenta encostar os calcanhares no chão. Se não conseguir, pode flexionar um pouquinho o joelho. E respira aqui, descanse nessa postura. Agora leva seu pé esquerdo lá atrás no alto e coloca no meio das duas mãos. Volta aqui na postura do corredor. Fica um pouquinho aqui. Junta um pé no outro, o pé que estava lá atrás volta aqui na frente. Mais um pouquinho. Ficamos aqui em Padahastasana. Respira. Quem quiser, o Jai Pranayama.
Podemos elevar o tronco. Faz uma flexão lá em cima. Respira um pouquinho. Hoje o meu corpo pediu esse ritmo na saudação, bem devagarzinho. É um outro tipo de intensidade, né? Nessas permanências. Ardha Chakrasana. Volta um pouquinho aqui na flexão. Flexão não, na extensão, né, gente? E agora desce os braços em Pranamásana e respire um pouquinho aqui. Agora a gente vai fazer com a outra perna. Repetir esses mesmos asanas. Estende os braços, estica. Ardha Chakrasana, retroflexão. Vamos lá embaixo, Padottanasana. Leva o seu pé esquerdo lá para trás, na postura do corredor. Leva o seu pé direito lá atrás também, Santulanasana, postura da prancha. Fique aqui.
Desce devagar ou faz aquela variação. Sustenta. Estou sustentando agora aqui na flexão. Tudo treme. Bhujangasana. Morri aqui. Agora a gente vai pro cachorro olhando para baixo. Respire aqui. Agora você vai levar seu pé direito lá para trás no alto e depois no meio das duas pernas e a gente volta aqui para a postura do corredor. Leva o seu pé esquerdo junto ao da frente e relaxa em Padottanasana. Desenrola devagar, traciona um pouquinho.
Mais um Ardha Chakrasana. Volta para o centro, Pranamasana. Respire aqui. Até cansei do Ujjayi. Chega uma hora que cansa. Solta os braços, relaxa. Vou vir aqui para frente de novo, afasta um pouquinho as pernas, mais ou menos na altura dos quadris, e vamos fazer um pouquinho de Hashinasana para relaxar. Ó. Você vai fazer essa rotação aqui com os braços, pode virar um pouquinho o calcanhar. E a gente olha para o lado oposto. Aqui é da tromba do elefante esse asana, né? Porque os braços ficam soltos, a gente só relaxa. Ainda estou me recuperando de um resfriado. Fiquei cansada só de fazer essa leve saudação ao sol. Agora vamos fazer uma postura de equilíbrio. Eu quero fazer o Vrikshasana, postura da árvore. Vou dar as 3 variações. A gente fica com os pés unidos. Ou você vai pegar a sua perna direita, vai colocar a pontinha do dedão aqui em cima desse ossinho aqui do calcanhar e vai sustentar. Ou você vai colocar essa perna aqui na parte interna da coxa. Ou você vai colocar a lateral do pé aqui em cima da coxa. Tem essas 3 variações. Hoje eu quero fazer essa. Tem dia que eu não consigo fazer essa mesmo querendo. Hoje tá rolando, eu vou fazer. Pode ficar com as mãos aqui em Pranamasana ou pode subir em Kali Mudra. Eu quero subir. E sustenta. Eu descobri esses dias que a minha personalidade é muito imediatista, demais. Então, qualquer asana que trabalhe paciência e enraizamento vai ser de grande valia para mim, né? E esse é um deles. Se desmontou, monta de novo, não tem problema. Tem dia que a gente tá bom de equilíbrio, tem dia que a gente não tá. Volta devagar e agora vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Você faz a mesma variação que você fez de um lado, você faz para o outro lado. Esse lado é mais difícil para mim. Eu até faço, mas a minha flexibilidade com a outra perna é bem melhor. E é normal, né, a gente ter essas... Ainda mais se você tem um desvio na coluna, como é meu caso, né?
Pode desfazer. Agora a gente vai continuar com os pés unidos. Vamos aqui, você vai abraçar a sua cintura com o seu braço esquerdo e seu braço direito, ó, vai elevar e a gente vai para o Chandrasana, vai flexionar aqui para esse lado. Pode olhar para o braço ou pode olhar para a tela. Respire. Volta devagar e compensamos para o outro lado. Volta. Agora a gente vai se sentar. Você vai colocar a sua perna esquerda aqui bem pertinho do períneo e vai passar a sua perna direita aqui por cima. Ela pode ficar ou aqui depois do o pé, vai ficar apoiado no chão, ou aqui depois do joelho, ou aqui mais perto do quadril. O que foi mais confortável para você torcer. Eu vou até ficar de lado aqui para você ver a torção. E você vai abraçar a sua perna direita com seu braço esquerdo e seu braço direito vai lá atrás, bem pertinho da coluna, ó, e você torce. Olha lá para trás. Sustenta. Se quiser, pode fazer uma alavanca aqui com o braço, senão fica ali mesmo. Torce mais. Pode voltar e vamos trocar a posição da perna. E vamos lá, compensar a torção.
Pode fazer alavanca se você fez do outro lado. Torce mais. Pode voltar, estica as pernas, leva o corpo lá para frente, aonde você conseguir, e relaxa aqui. Volta devagar. E agora eu te convido a fazer comigo a invertida sobre os ombros. Caso você não faça, não tem problema, pode ficar assim, ó, só com a perna para cima, que você já tá invertendo o fluxo sanguíneo. Mas se você for fazer comigo, tiver flexibilidade para isso, não olhe para a tela, não, a gente não pode fazer invertida movimentando o pescoço de forma alguma, o pescoço reto. Você vai só elevar o quadril, elevar as pernas, tentar deixar no máximo da verticalidade. E respire aqui. Volta devagar. Nosso microfone dobrou aqui em mim, gente, vocês não têm ideia. Agora a gente vai fazer a postura do peixe para compensar. Eu guardo meus braços aqui nas costas, nos glúteos. E você vai esticar bem as pernas, põe um pezinho de bailarina e vai levantar o peito e tentar encostar o topo da cabeça no chão. Respire um pouquinho aqui. Pode deitar em Shavasana. Solta todo o corpo no solo.
Sinta os efeitos dos asanas que a gente fez nessa prática, como eles agiram de dentro para fora. Pode retornar devagar do seu Shavasana, se espreguice, vire seu corpo de lado e devagarzinho nós vamos nos sentar. Uma postura firme e confortável, com a coluna ereta. Acho que eu vou fazer o Lótus hoje, porque depois a gente vai meditar, depois esse Pranayama, fazer um treinamentozinho rápido, né? Então vamos fazer um Pranayama e depois um treinamento de meditação. O Pranayama que eu te convido a fazer hoje, eu já ensinei aqui, também tem nos treinamentos, que é o Chaturanga Pranayama, que é a respiração quadrada, que é a respiração onde todos os tempos são iguais, em 4 tempos. Então você vai inspirar, contando 4 tempos, você inspira 1, 2, 3, 4, retém o ar nos pulmões por esse mesmo tempo, 1, 2, 3, 4, exala também em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, e fica sem ar também em 4 tempos. Então todas as 4 fases da respiração são em 4 tempos, tempos iguais, por isso respiração quadrada, sempre nasal, sempre começando parte baixa aqui no abdômen, ar para dentro, abdômen para fora, né? E daí quando o ar para fora, abdômen para dentro, então você vai enchendo primeiro o abdômen, depois aqui a região das costelas e depois o peito. E para voltar a mesma coisa, peito, costelas e abdômen. É o caminho inverso, na verdade. E a respiração repetindo nasal, né, gente? Vamos fazer um pouquinho o Chaturanga, depois a gente faz um treinamento gostoso de meditação para encerrar essa prática. Então vamos lá, vou fechar os olhos, vou fazer o meu e você faz o seu aí.
Pode encerrar o seu Chaturanga Pranayama. E agora a gente vai fazer um treinamento de meditação, que eu já dei aqui outras vezes, que eu amo, é um dos meus preferidos, que é o Surram. E Surram significa eu sou. E eu sou o quê? Eu sou Brahman, eu sou o absoluto, eu sou o todo, né? Porque o todo, essa força universal que existe, ela habita dentro de todos nós, ela é onisciente, na verdade ela está em todos os lugares. Ela está no ar, ela está na planta, ela está nos animais, ela está em todos os seres. E quando você medita em Surram, você está acessando sua alma, né? Essa força divina que habita em nós, e não o ego, que a gente se confunde muito com ego, né? Por isso que nossa personalidade, por isso que a gente sofre tanto. E ele é apenas uma construção do meio, não é quem a gente é de verdade. Então vamos trabalhar apenas com a verdade, né? Que nós yogis somos buscadores da verdade. Então a gente inspira em So e exala Ram. Só mentalizando a sílaba So quando você inspira e Ram quando você exala, sempre nasal. É mais para você imaginar o som, e o som realmente é bem parecido da respiração. Então, vamos meditar em Surram. E enquanto você medita em Surram, eu quero que você se concentre, mesmo de olhos fechados, aqui nesse ponto entre as sobrancelhas, nosso Agni Chakra, o ponto da intuição, que você vai visualizar uma luz violeta partindo aqui desse pontinho, enquanto você faz o Surram. Então vamos lá, quando acabar eu chamo vocês.
pode finalizar seu treinamento de meditação. Agora a gente vai fazer uma inspiração profunda e vamos entoar um Om e 3 chantes, a saudação pela paz. Pode colocar as mãos em frente ao peito, um gesto de gratidão. Shanti, 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 Hare Om Tat Sat. Muito obrigada. Espero que tenha gostado dessa prática, que tenha te ajudado nesse processo de interiorização. Para mim foi bom. Minha mente estava muito acelerada hoje, mais do que o comum. Inclusive, eu vou aproveitar, daqui a pouco eu vou fazer eu mesma uma meditação intensiva na minha salinha de meditação, que hoje eu tô precisando muito. Na verdade eu faço todos os dias, né? Mas tem dia que a gente precisa mais. Eu acho que quando a mente está mais agitada que a gente precisa mais. Não é verdade? Não deixem de praticar, não deixem de meditar. Se você nunca meditou, eu vou começar a deixar os treinamentos de meditação aqui para você tendo, nem que você faça 1 minutinho, 5 minutinhos por dia, você vai ver que isso já vai dar um efeito, um resultado incrível na sua vida. É um processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento nem sempre é prazeroso, né? Tem momentos dolorosos também, mas a gente aprender a lidar com essas dores, com essas sensações, esses pensamentos e emoções é muito edificante, né? Isso faz parte do processo, então vamos abraçar. Então que você tenha um excelente dia ou uma excelente noite. Encerro por aqui. Namastê. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. E é isso. Um grande abraço, um beijo no coração.